Olá! Hoje nós vamos continuar a nossa exposição do Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos para o trecho de Mateus 13, versículos de 1 a 23, que nos diz assim: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. E outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que lhe tem será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois, na verdade, vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a parábola do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela oportunidade de lermos a Tua palavra e sermos edificados por ela. Tem misericórdia de nós e dá-nos, assim como Tu fizeste aos Seus discípulos, de entendê-la, para vivê-la para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem é o reino e sua rejeição ou aceitação. Eu quero que você pense um pouquinho. Já tentou ouvir um discurso, uma música em uma língua que você não conhece? Você pode até repetir os sons, os fonemas, igualzinho, mas continua sem entender, pois não tem o vocabulário e não conhece as estruturas da língua. Aqui acontece algo parecido com as multidões. Elas ouvem, se maravilham, mas não entendem. Contudo,
Quem deve entender a mensagem é miraculosamente trabalhado e é possível compreendê-la, como na verdade fosse quase que um pré-Pentecostes. Vamos entender o que Cristo está falando aos discípulos de todas as épocas? Vamos fazer isso em 3 partes. A primeira parte, Cristo ensina que o reino pode ser rejeitado ou aceito. Cristo ensina que o reino pode ser rejeitado ou aceito. Cristo vai ensinar aos discípulos como devem entender as várias reações dos homens com relação a ele próprio, com relação à mensagem do Evangelho e às exigências do reino. Para que todos os homens entendessem, e principalmente os discípulos, era preciso que ouvissem. Aliás, ouvir é a palavra-chave nesse texto, pois é assim que as divisões do texto se encerram e a última divisão, como vamos ver, se inicia. Este ensino de Cristo deveria responsabilizar os ouvintes e chamá-los a uma autorreflexão. Para os discípulos, seria o organizar e esclarecer mais sobre o que lhes esperava em sua tarefa de proclamar o Evangelho e a implantação do reino, que se tornava mais efetiva a cada minuto depois da encarnação de Cristo. Mateus nos dá uma conexão para entendermos o porquê Cristo está tratando deste assunto exatamente agora e a que acontecimentos anteriores ele se refere. Esta série de parábolas foi dita no mesmo dia em que muitas das coisas narradas tinham acontecido, tais como as questões familiares, a ação de Satanás, o sinal de Jonas, os frutos da árvore, curas feitas por Cristo e a própria perseguição à sua pessoa. Cristo não quer deixar dúvida nos discípulos quanto à instalação do reino e como isso acontece na prática, assim como quer deixar claro para nós hoje como o reino de Deus é rejeitado ou é aceito pelos homens. Cristo continua com seu método de trabalho e ensino. Para uma nova etapa, um novo cenário. Sendo assim, ele sai de casa para ensinar a todos. Este recurso de Cristo, transcrito na narrativa, é um destaque, mostrando que algo importante vai ser ensinado. A parábola foi ouvida por todos, mas a explicação foi dada somente aos 12, aos discípulos, pois eles teriam o trabalho de explicar muita coisa para outras tantas multidões depois da assunção de Cristo. Cristo simplesmente entra e senta no barco. E isto nos mostra como ele é mestre mesmo, pois naquela época era o mestre que ficava sentado e os alunos ou plateia que ficava de pé. E fazendo isso, no barco, mostra como é senhor do curso das coisas e se move livre e soberanamente para fazer o que quer, seja no barco em águas, seja no barco em terra firme. Como sempre, uma multidão o seguia. Ele tinha seguidores sem esforço. Talvez é porque ele só fazia lives, não é mesmo? Não, na verdade não era por causa desse recurso. Cristo, que era o próprio Evangelho encarnado, apontava para o Pai Celeste e para o reino que estava se estabelecendo. Sua mensagem era poderosa, pois era verdadeira. Ainda que muitos seguissem a Cristo por vários motivos, o Pai Celeste separou aqueles que reconheceriam Cristo como o Messias aguardado, filho de Davi, o Salvador e Senhor, e entregariam as suas vidas a Ele. É interessante que Cristo conta a parábola a todos indistintamente, mas tem objetivos bem definidos que gerariam diferentes resultados específicos em cada grupo de ouvintes que ali estavam.
Assim é a mensagem do Evangelho do Reino, a mesma para todos, mas com diferentes reações. Cristo está se dirigindo àquela multidão que estava ali com ele, e também mais extensamente à multidão de todos os tempos, de todos os homens que ouvem o Evangelho e que reagem a ele de diferentes formas. Vemos rejeição e vemos aceitação, e o resultado de ambas as atitudes. É verdade que tivemos na narrativa muitos resultados negativos, mas há somente um bom resultado final que é positivo, quando os homens ouvem e aceitam esse reino para suas vidas. Creia que Jesus veio cumprir seu ministério com total determinação e poder para fazê-lo, e o fez. Hoje você deve estar atento para ouvir e entender como os mistérios celestiais se manifestam aos homens. Portanto, não seja ingênuo, nem se furte em entender esta importante lição do Mestre para os seus discípulos de todos os tempos. Você que tem ouvidos, ouça atentamente o que Cristo diz. E se você estiver ouvindo atentamente, poderia perguntar: mas por que Cristo usou esses métodos ou esse método das parábolas, que mais parecem confundir do que explicar, obscurecer do que esclarecer? É justamente isso que nos leva ao segundo ponto. Cristo ensina que o reino pode ser rejeitado ou aceito, e agora no nosso segundo ponto, Cristo ensina por que o reino pode ser rejeitado ou aceito. Cristo ensina por que o reino pode ser rejeitado ou aceito. Versículos de 10 a 17. Os discípulos entenderam a importância do ensino. Contudo, não conseguiram entender o ensino. Mas foram bons, foram corretos. Eles perguntaram. Cristo explica a eles através de uma introdução proverbial, sapiencial e se vale de contrastes, bem como de uma história já conhecida do povo de Israel, a profecia do profeta Isaías. O primeiro contraste é que a alguns será dado a conhecer e a outros não. Obviamente, logo pensamos na doutrina da eleição, na qual Deus escolhe para si alguns e não outros. E está correto pensar assim. Contudo, este não é o foco de Mateus, tanto que ele nem cita e nem discorre sobre essa doutrina, muito embora seja um pressuposto. Mateus tem como foco a responsabilidade do homem e em como ele responde à chegada do reino de Deus e a todas as suas implicações. É importante destacar aqui que o termo mistério neste texto não tem o mesmo sentido que vemos atualmente, ou seja, não é algo para ser decifrado, algo incompreensível, mas sim apenas algo que estava guardado, escondido e que agora vai ser revelado, mostrado. Esta é a ideia. O segundo contraste é ter e receber, e não ter e ser retirado. Quem tem, recebe mais. Quem não tem, até o que tem é tirado. Ora, quem recebe a Cristo, a vida eterna, tem as portas abertas para receber toda sorte de bênção, inclusive a do entendimento. Por outro lado, quem rejeita Cristo, rejeita tudo. Por isso fica sem nada, na mais plena e profunda e eterna ignorância espiritual. O profeta Isaías já havia dito isso no seu capítulo 6, versículos de 9 a 10, quando explica ao povo o porquê eles não poderiam entender a palavra de Deus. Nada mudou. O motivo era o mesmo: coração insensível e duro.
Assim fica claro que é Deus o responsável pela revelação, sua compreensão e aceitação. Se Deus não tomar a iniciativa, nada acontece ao homem natural, segundo até os próprios termos de Paulo, texto conhecido nosso de 1 Coríntios 2,14, que nos diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. De nada valem olhos saudáveis, ouvidos perfeitos, se o coração não está pronto, desejoso e na mesma sintonia e harmonia com a mensagem do que vai receber. Haja vista que olhos e ouvidos na linguagem bíblica são canais de informação para abastecer o repositório que fica no coração. Note que tanto na profecia de Isaías como na aplicação de Cristo, não se trata de um povo estranho que não conhece nada sobre Deus. Pelo contrário, é justamente no seu povo que há grande rejeição e ignorância. Tanto na época de Isaías como nos tempos de Cristo, e igualmente em nossos dias, as pessoas não se veem doentes e, portanto, não se veem carentes de remédio e cura. Então rejeitam o supremo médico e este médico que lhes aponta a doença e fraqueza. Também rejeitam a cura, pois é uma cura que exige transformação total de vida. Em outras palavras, o fenômeno da rejeição pela maioria não é um fato novo. O ensino é justamente esse: o que de nada mudou no homem e não muda, a menos que assim Deus o determine. Agora veja, há muita rejeição, mas há também aceitação. Condenados estão os que se fecharam para Cristo, mas salvos e bem-aventurados os que foram capacitados por Deus a agirem aceitando a mensagem do reino. Se você já entregou sua vida a Cristo, saiba que a você foi dado conhecer os mistérios do reino, ou seja, aquilo que estava escondido com Deus, mas que foi presenteado a você juntamente com a vida eterna. Por causa disso, você está preparado para receber o conhecimento que Deus tem para te dar, para que você se relacione com Ele ainda mais plenamente. É por isso que quanto mais você tem de Deus, ainda mais pronto você está a receber. Cuide do seu coração para que ele sempre deseje usar os olhos e ouvidos para absorver as verdades da Escritura, bem como reconhecer Deus em todas as coisas. Mas como será que essa rejeição acontece na prática? Ela sempre é uma guerra declarada ou será que ela tem formas mais sutis? Estas perguntas encontram suas respostas no nosso terceiro e último ponto. Cristo ensina que o reino pode ser rejeitado ou aceito. Cristo ensina por que o reino pode ser rejeitado ou aceito. E agora Cristo ensina sobre como o reino é rejeitado ou aceito. Cristo ensina sobre como o reino é rejeitado ou aceito. Veja que Cristo enfatiza o que está sendo semeado. Não se trata apenas do Evangelho, mas todo o contexto de onde ele vem, isto é, o reino de Deus. Tanto que o termo que ele usa é palavra do reino. Não pode haver reino de Deus sem a proclamação da palavra, e não pode haver palavra de Deus que não proclame seu reino. Os dois têm de andar conjuntamente, até porque as pessoas não são salvas apenas da perdição. Elas são salvas para pertencerem a este reino. Então Cristo começa
com aquele que foi semeado pelo caminho, lá no versículo 19. A ignorância é responsável por permitir que o maligno arrebate o que estava no coração. Não se engane, pois é possível que muitos cheguem a ter um contato mais do que intelectual com as coisas de Deus, nutrirem alguma simpatia, mas no coração não está esta mensagem ligada à pessoa, porque não há o verdadeiro amor que vem da parte de Deus. Este terreno, ao longo do caminho, não é o preparado por Cristo. Ele está à margem, perto, mas apenas ao lado, mas não faz parte do caminho. Note que a pessoa aceita a mensagem, mas não a fixa em seu coração. Observe ao seu redor quantas pessoas já entraram em contato com você ao longo de sua vida. Quantas pessoas foram seus colegas de escola, trabalho, até mesmo familiares, vizinhos, e encontros rápidos e temporais em uma fila, por exemplo. Elas ouviram, elas viram, elas até perguntaram e se interessaram, e algumas até vieram para a igreja e pareciam que iam dar o passo decisivo e permanente, mas terminaram por entender que outra coisa seria melhor do que Cristo. Cristo segue para o solo rochoso, versículos 20 e 21. O problema neste solo é a falta de conexão com a mensagem. O problema não está na recepção, mas sim na conexão agora especificamente com Cristo. Recebeu de Deus a palavra, mas não procurou no próprio Deus a manutenção e nutrientes para seguir em frente. Portanto, quando chegaram coisas que vêm sugar a energia, destruir a vida, a pessoa luta, mas apenas com o que tem: carnalidade. É impossível vencer a batalha espiritual com carnalidades. Lembram-se do Salmo 1, versículo 3? O justo é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Não se engane. É possível que muitos cheguem a estar em nosso meio alegres, ativos, como aquele que quis seguir a Cristo para onde quer que ele fosse, como vimos em Mateus 8, 18 a 22. Mas que depois foram embora, normalmente tristes e descontentes com alguma coisa. Não era o solo preparado por Cristo. Era um terreno estéril. Para alguns pode durar mais, para outros menos. Não há como saber. Note que a pessoa aceita, mas a rejeição se dá por achar que sofrimentos, as ansiedades e medos desta vida são maiores e mais poderosos do que a palavra do reino e o Deus do reino. Muitos saem revoltados com o próprio Deus. Quantos companheiros de igreja ou da comunidade mais ampla, comunidade da fé, que você conhece que fraquejaram e foram embora e se julgam cheios de razão para com Deus e para com a própria igreja e sua liderança. Perceba, parece haver agora um crescendo nas dificuldades e impedimentos para a aceitação do reino. Primeiro apenas ao caminho, que estava ao lado. Agora que vimos, um solo rochoso. E finalmente um solo espinhoso, no versículo 22. Alimentar-se com outras coisas que não a própria palavra de Deus recebida impede
que haja crescimento e frutos. Há uma clara conexão entre os espinhos e a fascinação pelas riquezas. Note muito bem que não são as riquezas, pois pode haver ricos genuinamente crentes. Aliás, segundo nos diz o texto, nem é preciso ter riquezas, basta ter o fascínio por elas. Não se engane, pois é possível que muitos estejam felizes com Deus, porque o Deus que creem é do tamanho da sua imaginação. Por isso, quando surge algo mais concreto, mais encantador e belo que aparentemente enche os olhos, suga logo toda a energia e devoção, como aliás é justamente o que todo ídolo faz mesmo. Note que a pessoa aceita, mas a rejeição se dá por trocar Deus por algo aparentemente melhor que satisfaz mais. Quantos você conhece que começaram bem, mas se perderam por estarem encantados com as coisas que atendem mais diretamente a um coração não sensível aos valores eternos do reino e que prefere as coisas passageiras dessa vida? Quantos você viu assim? Mas agora o cenário vai mudar. Agora, depois de 3 tipos de rejeição e parecer impossível que alguém possa aceitar finalmente o reino, temos finalmente uma única possibilidade de aceitação. A boa terra não é o coração de uma pessoa boa, simplesmente porque isso não existe. Lembram de Romanos 2:23, que nos garante: todos pecaram e carecem da glória de Deus. A boa terra é aquela que o próprio Deus preparou, como nos diz o versículo 11. Foi dado ser assim e não conquistado por méritos pessoais. Há méritos, mas só os de Cristo aplicado aos seus filhos. Não se engane, aquele que recebeu a palavra de Deus, dada pelo próprio Deus, não tem como ser roubado, não tem como ser vencido, não tem como permanecer infrutífero nem sufocado. Note que a pessoa aceita de fato, pois era o terreno que Deus havia separado e preparado e, portanto, dá muito fruto. Quantos você conhece que começaram bem e foram bem até o fim, mesmo em dificuldades, tristezas, aparente abandono, privações e até mesmo leito de dor e morte? Que dizer dos mártires de todos os tempos que não negaram sua fé? E temos o fruto do testemunho deles até hoje e vai assim até o fim dos tempos. Portanto, não apenas aceite mansamente a palavra de Deus. Abra sua alma para ela. Não permita, pelo poder do Espírito, que você ouça a palavra, mas outras coisas difíceis da vida vençam no seu coração em momento algum. Receba a palavra do reino, mas cuide de criar raízes através do comprometimento em ler a Escritura e orar diariamente, reconhecendo sua limitação de que vai falhar e de que Cristo te sustém dia a dia em cada transe ou situação. Cuide para que seu coração seja sensível aos valores celestiais e disto retire vida, ao invés de ser sufocado por coisas que retiram vida. Note, mesmo que você já tenha aceitado esta palavra do reino e Cristo seja o seu Salvador e você seja filho de Deus, você não está livre de cometer estes erros citados.
Lembram-se que nós vimos? A palavra de Cristo chamava a uma autoanálise. Todos nós podemos cometer todos esses erros em algum momento de nossa vida, ainda que a nossa salvação esteja garantida. No fim desta mensagem, fique com as boas orientações do breve catecismo de Westminster na sua pergunta 90, que nos diz assim: como se deve ler e ouvir a palavra a fim de que ela se torne eficaz para a salvação? Para que a palavra se torne eficaz para a salvação, devemos ouvi-la com diligência, preparação e oração, recebê-la com fé e amor, guardada em nossos corações e praticá-la em nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Oh Deus, obrigado por esse tempo lendo, aprendendo e refletindo em Tua palavra. Agradecemos porque os nossos corações foram transformados pelo Teu Santo Espírito. Agradecemos porque nós somos aqueles quem o Senhor escolheu para se dar a conhecer, se dar a revelar e inclusive ensinar como as coisas acontecem aos que não Te aceitam. Tem misericórdia de nós, para que tenhamos misericórdia das pessoas e anunciemos a Tua palavra indistintamente, como o próprio Cristo fez, e que a Ti e em Ti nós descansemos para os resultados, Senhor. Dá-nos vigiar, que tenhamos uma vida santa, pura, perfeita, não em nós, mas em Cristo, e que sejamos cada vez mais aqueles que recebem mais e estejamos prontos para nos relacionarmos mais e melhor contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.